Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós daremos continuidade à exposição do Evangelho, conforme já nos está para a igreja, todo o segundo domingo do mês. Nós exporemos o Evangelho de Mateus. Hoje pela manhã nós expomos o versículo 1 e o versículo 2, e agora nós daremos continuidade. Exporemos nessa noite, queridos, Mateus 5, do versículo 3 ao versículo 5. Mateus 5, do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, conforme nós cantamos agora juntos, Senhor, cantando a Tua palavra, nós desejamos que o Senhor seja glorificado, Senhor. A Tua igreja reunida aqui se reúne para a Tua glória. A Tua igreja que agora se assenta aos Teus pés, Senhor, para ouvirmos juntos a Tua palavra, desejo que o Senhor seja glorificado ao transformar as nossas vidas, ao nos fazer mais parecidos com o Teu Filho, Senhor, para que tudo o que nós façamos seja para a Tua glória. Por isso, Senhor, nós rogamos, fala-nos, que pelo Teu Santo Espírito, ó Deus Espírito, opere em nossos corações, para que possamos amar cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, hoje pela manhã, quando nós expusemos o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 5, nós percebemos que nós iniciamos o Sermão da Montanha. Depois de Mateus apresentar quem Cristo era em relação a dois grandes personagens na antiga aliança, Abraão, ele então era o filho prometido, descendente prometido de Abraão, mas ele também era o rei prometido no Antigo Testamento. E depois de argumentar que Jesus Cristo é esse rei, que como filho perfeito de Deus, fez aquilo que nós, os filhos de Deus, deveríamos fazer, ele nos apresenta então no final do capítulo 4 o ofício profético de Cristo. Porque esse rei Messias também seria profeta, conforme Davi era, rei e profeta. E agora, irmãos, a partir do capítulo 5, Mateus nos apresenta a pregação desse rei. O que esse rei então espera dos seus súditos? E no versículo 1 e 2, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo, como rei legislador, ensina ao seu povo, aos seus discípulos, o que eles devem ser e fazer, fundamentado então esse ensino na realidade da paternidade de Deus. Crente é filho de Deus. Agora, irmãos, nós iniciamos o que seria a expectativa de Jesus com relação aos seus discípulos. Nós iniciamos aquele que ficou conhecido como as bem-aventuranças, porque do versículo 3 até o final do versículo 12 se repete várias vezes a expressão bem-aventurado, bem-aventurado. São então 8 bem-aventuranças, irmãos. 8 bem-aventuranças que definem o caráter do crente. Bem-aventurados, queridos, em algumas versões são traduzidas por felizes são, e seria uma tradução possível. Entretanto, irmãos, a bem-aventurança, ou ser bem-aventurado, está para além de um estado de espírito feliz ou alegre. Aquele estado em que hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu estou feliz, amanhã eu não estou feliz. Mas bem-aventurado na Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento, era um status. Era o que eu era o que eu sou diante de Deus. Uma pessoa bem-aventurada, irmãos, como nós vimos no Antigo Testamento, é aquele que é alvo da bênção de Deus, que é alvo do favor gracioso do Senhor, aquele sobre quem repousa as bênçãos do Senhor. Portanto, ou há os bem-aventurados ou há os desgraçados, isto é, ou há aqueles que desfrutam da graça do Senhor, ou há aqueles que não desfrutam da graça do Senhor. As bem-aventuranças, irmãos, elas não começam no final do Sermão do Monte, elas estão postas no início do Sermão do Monte, irmãos, porque é necessário ser bem-aventurado para viver aquilo que o Sermão do Monte vai nos ensinar, aquilo que nosso Senhor nos ensina aqui no Sermão do Monte. Se você achar que pode viver o padrão do Sermão do Monte sem ser bem-aventurado, você não entendeu o Evangelho.
É necessário ser transformado e ser algo da graça de Deus, para que então possamos viver o padrão que o Senhor coloca, irmãos. E é importante também deixar claro aqui no início, queridos, das bem-aventuranças, que as bem-aventuranças não são características individuais de alguns crentes, que uns têm e outros não têm. Então, por exemplo, alguns são pobres de espírito, já outros têm fome e sede de justiça, como, por exemplo, alguns do nosso meio são extrovertidos, outros são introvertidos. As bem-aventuranças, elas não são esse tipo de coisa. Aqui é uma característica peculiar que um crente pode ter e que o outro não pode ter, porque elas não são características naturais. As bem-aventuranças são fruto da graça de Deus no meio do seu povo. As bem-aventuranças, irmãos, então, as 8 bem-aventuranças são aquilo que Deus espera do seu povo. Sendo mais específico, as bem-aventuranças descrevem o caráter do crente. Quem o crente é perante Deus e perante o mundo? Ele é bem-aventurado. E cada uma dessas bem-aventuranças, irmãos, começa: bem-aventurado é, e ele diz que aspecto da bem-aventurança está sendo referido. E logo em seguida ele estabelece uma promessa, porque aqueles que são assim gozam dessa promessa de Deus. Então todas as bem-aventuranças, irmãos, elas funcionam dessa forma: uma descrição da bem-aventurança e uma promessa de Deus para essa bem-aventurança, queridos. De forma que do versículo 3 até o versículo 18 nós temos 8 bem-aventuranças. Hoje nós iniciaremos expondo, irmãos, 3 dessas 8: os pobres de espírito, os que choram e os mansos. Os pobres de espírito, os que choram e os mansos. Veja, por favor, a primeira bem-aventurança no versículo 3. O Senhor diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. A primeira bem-aventurança, irmãos, que o Senhor põe é a pobreza espiritual. A ARA, que é a versão que nós temos aqui, que usamos enquanto igreja, ela traduz por essa expressão: os humildes de espírito. Entretanto, no grego, irmãos, a tradução mais precisa é pobreza mesmo. Porque a palavra que é utilizada aqui, irmãos, em diversos outros contextos, inclusive no Evangelho de Mateus, é traduzido diretamente por pobreza. Pobreza financeira, pobreza material. E agora, essa verdade é aplicada ao espírito. Veja, no próprio Evangelho de Mateus nós temos isso. Mateus, por favor, abra comigo. Mateus 19, versículo 21. Mateus 19, versículo 21. Uma palavra extremamente comum. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Essa palavra aqui, dá aos pobres, é a palavra que aparece aqui na bem-aventurança. O que é então, irmãos, a bem-aventurança da pobreza de espírito, ou ser pobre em espírito? Muitos, queridos, na história da igreja pensavam que essa bem-aventurança estava falando de Jesus Cristo estava exaltando a pobreza financeira em si mesmo, né? Porque se sou pobre financeira e materialmente falando, então sou bem-aventurado, como se a minha condição financeira definisse a minha condição espiritual. Certamente, irmãos, não é isso. A Escritura Sagrada, queridos, deixa claro que o problema do homem não é a sua condição financeira. Não é simplesmente ele ter pouco dinheiro, então ele é agradável ao Senhor, ou ter muito dinheiro e ele é agradável ao Senhor. Pelo contrário, a Escritura Sagrada diz que o problema do homem é o coração dele. A Escritura não diz nem que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, queridos. Portanto, aqui Jesus Cristo não está falando, irmãos, que bem-aventurado é aqueles que são paupérrimos, que não têm condições financeiras, mas ele pega a ideia da pobreza e aplica no aspecto espiritual. Há pobres, irmãos, que são tão avarentos e gananciosos e dominados pelo dinheiro quanto os ricos. Eles só não têm tantas oportunidades de evidenciar e mostrar isso. Há pobres que são pobres por causa de pecado, isto é, de preguiça, de vícios que fazem com que ele perca todo o seu dinheiro. Em contrapartida, irmãos, há ricos na Escritura Sagrada que são considerados piedosos, como Abraão, Salomão, Zaqueu, Cornélio e tantos outros. Portanto, irmãos, essa pobreza aqui
não é a pobreza financeira, mas a pobreza de espírito. Pobre de espírito, irmãos, é aquele que, diante de Deus, reconhece a sua falência espiritual, reconhece a sua miséria e a sua pobreza espiritual diante de Deus. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos. Declarar diante de Deus: Senhor, eu sou cego, pobre e nu. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou pobre. Mas eu tenho todo o dinheiro do mundo. Mas diante do Senhor, eu sou pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, aqueles que reconhecem a sua pobreza diante de Deus, a sua falência espiritual. Não tem nada para oferecer a Deus, para fazer-se digno de ser aceitável na presença de Deus, irmãos. O contrário disso, queridos, são aqueles que se consideram ricos, fortes e bem supridos espiritualmente. Eles não são pecadores, os pecadores são os outros. Eles não precisam confessar os seus pecados, os outros é que precisam confessar os seus pecados. E, pelo contrário, o máximo que ele precisa fazer de Deus é: Senhor, obrigado porque eu sou uma pessoa muito boa. A pobreza de espírito, queridos, reconhece então que nós estamos falidos diante de Deus. Nós declaramos falência espiritual. É por isso, irmãos, que alguns na Escritura Sagrada, por exemplo, a Ara interpreta por humildes, porque ela já faz uma tradução meio que interpretando. Porque aquele que reconhece a sua pobreza espiritual o faz em humildade, mas aquele que não reconhece em arrogância, colocando-se diante de Deus como se fosse digno de alguma coisa, batendo no peito, como quem diz: Senhor, eu mereço. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: pobre de espírito é aquele que reconhece a sua falência. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz o seguinte, irmãos: ser humilde de espírito é sentir que nada somos, nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua misericórdia e de sua graça. Digo que ser humilde de espírito é experimentar, embora parcialmente, aquilo que Isaías experimentou quando, havendo recebido a grandiosa visão de Deus, exclamou: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. E isso é humilde de espírito. Isso é ser humilde de espírito, ser pobre de espírito. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, abertamente reprova o contrário disso. Aqueles que acham que são ricos espiritualmente. Vejam, por favor, Apocalipse, capítulo 3, versículo 16 e 17. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16 e 17. O Senhor diz, repreendendo e reprovando a igreja de Laodiceia: assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui, irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo falando para a igreja de Laodiceia: eu aborreço vocês porque vocês não são pobres de espírito. Vocês acham que merecem alguma coisa, mas eu digo a vocês: vocês são infelizes, isto é, vocês não são bem-aventurados. Vocês precisam reconhecer que são pobre, cego e nu, irmãos. Portanto, queridos, aos pobres de espírito é feita uma promessa. Que promessa? Ainda no versículo 3: porque destes, isto é, dos que reconhecem a sua pobreza espiritual, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, não entra no reino dos céus ninguém que se mereça, que acha que seja digno do reino dos céus. Não se entra no reino dos céus porque eu comprei o ingresso, eu preciso entrar, eu devo entrar porque eu sou digno de estar aqui. Só entra no reino dos céus aqueles que receberam o convite do Cordeiro. Não há fortes ali, porque só há um forte que venceu o que nós não poderíamos vencer, irmãos. O reino dos céus, então, queridos, é prometido àqueles que reconhecem o seu não merecimento dele, que reconhecem o seu não merecimento dele. A esses, o Senhor diz o que nós vimos hoje na Santa Convocação: vinde,
vinde e comprai sem dinheiro vinho, leite e pão. Vinde, seus pobres de espírito que reconhecem a sua pobreza espiritual, e comam as mais finas iguarias na minha presença. Mas vocês que se acham dignos de alguma coisa, vocês que se acham ricos de espírito, padeçam eternamente, porque no meu reino só entra aqueles que reconhecem a sua indignidade, e que somente há um digno de estar nele: Jesus Cristo, o próprio rei desse reino. Por isso, irmãos, diante disso, diante dessa bem-aventurança, é necessário perguntar: como está o seu coração diante do Senhor? Como é que nós nos vemos, irmãos, diante do Senhor? Eu reconheço as minhas fraquezas e o meu pecado, a minha pobreza espiritual. Eu acho diante do Senhor que eu sou digno, que mereço alguma coisa dele. Essa pergunta é extremamente importante, queridos, para nós. E se você não sabe respondê-la, isso evidencia uma coisa: que talvez você não está nem aí para as coisas espirituais. Se você não sabe como está o seu coração, é porque você despreza aquilo que o Senhor manda você guardar como a principal fonte da vida, o nosso coração, irmãos. Ou melhor, talvez você não esteja nem aí se você é pobre ou rico espiritualmente, porque você está buscando e querendo somente a riqueza nessa vida, queridos. Essa bem-aventurança, irmãos, possui duplo aspecto, duplo direcionamento. Nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual para com Deus e para com o homem. Como tem sido então o nosso reconhecimento diante dos homens, irmãos? Quando a nossa fraqueza é exposta, nós nos levantamos contra o Senhor ou contra aquele que expõe a nossa pobreza, ou nós reconhecemos? Somente, queridos, somente uma contemplação de quem Deus é possibilitará que nós tenhamos uma visão adequada de quem nós somos. Muitos acham, irmãos, que está diante de Deus, e quando estão diante de Deus, eles têm vontade de pular, de gritar, de correr. Acham que estar diante de Deus é estar diante do seu personal crossfit. Não foi isso que Isaías teve quando contemplou a glória de Deus. Ai de mim que estou perdido. Não foi isso que Pedro teve quando ele contemplou a glória de Deus. Aparta-te de mim porque eu sou pecador. Não foi isso que João teve quando ele contemplou a glória daquele que era o alfa e o ômega. Ele caiu como morto. Irmãos, somente quando nós tivermos uma visão elevada e gloriosa, devida de quem é o nosso Deus, é que nós teremos fundamento para nos humilharmos na sua presença, para reconhecermos a nossa pobreza. Quando eu contemplo aquele que é rico, rico, rico em todas as virtudes, eu olho para qualquer virtude que haja em mim e menosprezo isso, porque eu não sou nem 0,0001% do que Deus é. Como eu posso me exaltar diante disso? Como eu posso considerar que eu sou alguma coisa diante de Deus e diante dos homens, irmãos? Somente a visão elevada de Deus, queridos, nos dará um espírito humilde, nos dará um espírito que reconhece a sua pobreza espiritual. Agora, a segunda bem-aventurança, irmãos, é os que choram. Veja, por favor, o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O interessante, irmãos, é que essas bem-aventuranças, elas não estão desconectadas uma da outra. As bem-aventuranças, elas são uma sequência lógica. É como uma corrente de ferro, de ganchos. Quando você puxa um, vem os outros. E é essa a ideia que o nosso Senhor quer nos dar. Bem-aventurados os que choram, isto é, os que olham para dentro de si, veem a sua pobreza espiritual e diante disso choram. Choram. Bem-aventurados que choram, irmãos, não são os que estão todo o tempo chorando, os melancólicos, os depressivos, os machucados, o luto ou qualquer outra coisa. Mas bem-aventurados os que choram são aqueles que se deparam com toda a sua pobreza espiritual e diante dela choram pelo seu pecado.
É muito comum, irmãos, nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil, acontece muito em determinadas cidades, enchentes ou desastres urbanos ambientais, como nós tivemos agora recentemente no nosso país. E aí nós vemos na TV esses desastres sendo reportados, e o que nós comumente encontramos são pessoas que choram copiosamente, desesperadas porque perderam tudo. Choram por sua pobreza e desgraça. Choram porque se deparam, por exemplo, com uma casa que foi inundada pela chuva e toda a sua história, toda a sua vida se foi ali, nas águas. Eles são agora totalmente pobres e precisam começar tudo do zero. E por causa disso, choram. Esse é um paralelo muito nítido, irmãos, do que nós temos que ter enquanto pobreza de espírito. Quando nós deparamos com a nossa situação espiritual, a nossa debilidade e pobreza, nós também choramos. Nós também choramos diante do Senhor. Thomas Watson certa vez falou, irmãos, enquanto carregarmos o fogo do pecado conosco, devemos levar as águas das lágrimas para apagá-lo. Irmãos, se eu considerar bem o que o pecado é digno, o que ele merece, eu choraria. E ele merece a ira de Deus. Se eu considerar bem o que o pecado fez com que o meu Senhor sofresse, e o nosso Senhor, irmão, sofreu as dores do inferno, ele bebeu todo o cálice da ira de Deus por causa do pecado. Se eu considero isso, irmãos, eu choro pelo pecado, por causa do pecado que ainda habita em mim, irmãos. Eu não me alegraria, queridos, com a presença daquele que matou o meu irmão, aquele que foi a causa da morte do meu irmão. Como nós podemos então não chorar pelos nossos pecados que conduziram Cristo à cruz? Como nós não devemos clamar como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, ai de mim! Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado, irmãos, deve ser chorado, porque ele é inimizade contra aquele que nós mais amamos. E é interessante que nós choramos quando nós temos algum problema de relacionamento com alguém que nós muito amamos, quando nós machucamos. Muito mais, irmãos, nós deveríamos chorar por causa do pecado, que é uma afronta àquele que é o maior digno de todo amor em todo o universo, irmãos. O pecado, irmãos, deve ser chorado porque é ingratidão ao nosso Deus, que cuida de nós. O pecado deve ser chorado porque ele é um empecilho na nossa comunhão com Deus, irmãos. Se eu, Christopher, há 5 anos, 3 anos, chorava padecendo na cama de chikungunya, e quem já pegou chikungunya sabe como essa doença é miserável, dói tudo, você sente angústia de morte. Se eu chorava por essa doença, quanto mais, irmãos, eu deveria chorar pela maior de todas as doenças, que traz debilidade, não só para o meu corpo, mas também para a minha alma. O pecado, irmãos, deve ser chorado. Pedro chorou pelo seu pecado em Lucas 22, 32, quando ele negou a Cristo e Cristo olhou para ele e ele viu que ele fez aquilo que disse que não iria fazer. Pedro chorou amargamente. Davi, quando foi confrontado com o seu pecado, ele chorou. Mas Jonas, ou melhor, Judas não chorou. Ele desceu à sepultura, até a cova, sem chorar, irmãos. O pecado que não é chorado fará com que outros chorem. Crente, o pecado que não é chorado fará com que outros chorem. O pecado que não é chorado me levará ao choro da disciplina do Senhor, se eu e você formos filhos. Ou, se você não for filho, o pecado que não é chorado hoje, buscando refúgio somente em Cristo, fará com que você chore eternamente no inferno. O nosso Senhor, irmãos, não disse que aqueles que choram por motivo algum de tristeza é que são felizes, como se esse chorar fosse um sentimento de pesar devido a qualquer coisa, mas está em pauta a tristeza espiritual, o choro de alguém que olha para si, vê o seu pecado e chora. Os que choram pelo pecado, irmãos, não choram apenas pelos seus próprios pecados, mas choram também pelos pecados que estão à sua volta.
O bem-aventurado que chora, ele não se alegra com os pecados dos outros. Ele não se alegra quando o irmão tropeça e cai. Ele não se alegra quando a sociedade está corrompida pelo pecado. Ele também chora, como nosso Senhor chorou, ao olhar para aquelas cidades que um dia receberam o ministério dos profetas. Ele chora, porque elas não se arrependeram. Ao perceber que Lázaro teve que sofrer por causa da realidade do pecado, ele chora por causa do pecado. Ninguém pode, irmãos, realmente conhecer a Cristo como seu Salvador e Redentor pessoal, a menos que primeiramente saiba o que significa chorar espiritualmente. Somente aquele que clama: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pode prosseguir e então dizer: graças a Deus por Cristo Jesus. A jactância, irmãos, não é algo bom. Nós não podemos nos orgulhar dos nossos pecados, nem ficarmos insensíveis a eles, irmãos. Nós temos que chorar diante de Deus. Temos que prantear diante do Senhor. No Antigo Testamento, um dos símbolos no meio do povo judeu, por chorar, por prantear, era rasgar as vestes. Hoje, irmãos, nós rasgamos as vestes dos nossos corações diante de Deus, por causa dos nossos pecados, irmãos. Não há vergonha nisso, crente. Não há vergonha em chorar pelos pecados. Há vergonha, sim, em se orgulhar de pecados. O chorar por seus pecados, irmão, traz uma promessa para você: consolo. Você será consolado. Você será consolado. E quem te promete, querido, não é um homem que pode mudar de ideia e não te consolar. Quem promete é o Deus Altíssimo, esse consolo. E que consolo é esse, irmãos? O consolo que o Senhor nosso Deus promete para todo crente que chora pelo seu pecado é o consolo nessa vida, quando nós entendemos a realidade do perdão dos pecados, o consolo que o Espírito Santo traz aos nossos corações, mas também, irmãos, o consolo na era vindoura, quando o Senhor nos diz: eu enxugarei dos seus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Aquele que chora, irmãos, pelos seus pecados, recebe a promessa do Senhor e que serão consolados. Que choremos mais pelos nossos pecados, irmãos, do que pelas nossas dores físicas. Que choremos mais pelos nossos pecados do que pelas nossas tristezas momentâneas. Quão indesculpáveis seremos, irmãos, por chorarmos facilmente quando o nosso time perde, quando o Brasil levou 7-1 da Alemanha, quando tropeçamos e machucamos o dedo, mas somos duros ao chorar diante dos nossos pecados, queridos. E aqui eu não me refiro, irmãos, simplesmente às minhas lágrimas, literalmente falando. Refiro-me sim à profundeza ou à profunda tristeza pelo pecado, conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, a tristeza que é segundo Deus, que conduz ao arrependimento. Sabe por que muitos não choram, irmãos? Sabe por que muitos não choram e são insensíveis pelos seus pecados, mesmo dentro da igreja? É porque muitos têm a doutrina acerca de quem Deus é, capenga. Sabe por que muitos não choram pelo seu pecado? Porque muitos têm uma visão muito pequena da vileza e da gravidade que o pecado é. Brincam com o pecado como se ele fosse qualquer coisa. Muitos não choram porque não praticam o autoexame e não praticam a autoconfrontação. Sempre o problema está nos outros, nunca nele mesmo, irmãos. Isso é essencial, queridos, como marca de conversão. É necessário que a convicção de pecado anteceda a conversão, pois o real senso do pecado precisa manifestar-se antes que haja a real alegria na salvação. Ora, isso faz parte da essência do Evangelho. E os instrumentos, irmãos, que o Senhor nos dá para que nós choremos pelos nossos pecados é a Escritura Sagrada, o estudo privado e a pregação pública, a oração e o autoexame. O autoexame. A autossuspeita, irmãos, de nós mesmos. Nós devemos, irmãos, continuamente praticarmos isso.
olhar para dentro de nós e perguntar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo ou reagindo assim? Nós devemos estar atentos a isso, irmãos, para chorarmos pelos nossos pecados. Nós temos que pegar numa mão a luz, que é a palavra de Deus, e nessa mesma mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e perseguir por cada quarto do nosso coração, o mais sombrio que ele for, procurando os pecados, para que eles sejam colocados diante do Senhor, nosso Deus, chorados, perdoados, e nós sejamos livrados dele, irmãos. Porque se nós não fizermos isso, queridos, aquele pecado que está no quarto mais sombrio, que eu desprezo, que eu guardo, que eu menosprezo, ele vai cada vez mais, paulatinamente, caminhando pelo corredor da casa, entra na sala e vai querer se assentar no trono que pertence somente a Cristo. E aí, eu sou tomado pela idolatria. É fundamental, irmãos, o autoexame, para que então nós choremos pelo nosso pecado. Por isso, crente, é melhor você chorar pelos seus pecados hoje, do que chorar pelas dores maiores que ele trará amanhã, caso você não chore hoje. É por isso, descrente, é melhor você chorar pelos seus pecados nessa vida, quando ainda há uma promessa de consolo e salvação, do que chorar pelos seus pecados na vida futura, quando já não haverá promessa de consolo, quando já não haverá promessa de salvação. Ali só haverá então o choro para sempre e sempre sem consolo. Talvez você se ache feliz, porque nessa vida você usufrui dos prazeres, mas você sabe lá no fundo, que essa vida não é o que ela deveria ser, que todas as mazelas que essa vida traz não torna o que ela deve ser: vida. Somente aqueles então, irmãos, que reconhecem essas mazelas, querido, podem então receber o consolo do Senhor e gozar a verdadeira alegria, ser bem-aventurado. E a última bem-aventurança, irmãos, nessa noite: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, qual é a sequência então de reconhecer a minha pobreza espiritual e de chorar por ela? O Senhor nos diz: a sequência é mansidão. Essa mansidão, queridos, é o fruto de alguém que não está cheio de si mesmo. Uma pessoa que está cheia de si mesma, ela não é mansa. A pessoa que não está cheia de seus próprios direitos e de sua autojustiça. Essa bem-aventurança, irmãos, da mansidão, se refere a alguém que é inofensivo ou indefeso, que não tem direitos, aquele que só pode esperar pelo socorro de Deus. É interessante, irmãos, porque quando nós temos direito em alguma situação, nós tomamos ar, inflamos o peito e vamos lutar pelo nosso direito. Eu quero o meu direito, eu vou reivindicar o meu direito. E que, se for necessário, eu uso força e eu uso violência para que meu direito seja garantido. É essa a ideia que o mundo tem. Mas bem-aventurados os mansos, isto é, aqueles que não são cheios de si diante de Deus. Aqueles que não chegam diante de Deus e dizem assim: Deus, eu mereço, é meu direito, me dê. E aqui, irmãos, você já vê o quão não bem-aventurados são essas igrejas neopentecostais que colocam o dedo na parede assim: me dê, que é meu, eu quero, que é meu. Esses não são mansos, estes estão cheios de si, irmãos. O homem que reconheceu a sua falência espiritual e chorou por isso, não pode nutrir um coração violento, cheio de direitos diante de Deus. Ele é manso diante do Senhor. Ele é manso diante do Senhor. Essa bem-aventurança, irmãos, faz referência a um texto no Antigo Testamento. Olha, por favor, Salmo 37, versículo 1. Salmo 37, versículo 1. Para entendermos essa bem-aventurança, irmãos, nós precisamos então olhar esse texto no Salmo 37, versículo 11. E aqui eu sou devedor de um excelente exegeta, amigo meu do seminário,
que numa das suas energias trabalhou essa bem-aventurança. E ele fez uma ótima explicação desse texto do Salmo 37, versículo 11, que diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Essa bem-aventurança, irmãos, é uma alusão direta desse texto. Esse salmo aqui, do Salmo 37, ele é chamado de salmo de sabedoria. O salmista dirige palavras a si mesmo, como se estivesse tentando se conscientizar de alguma coisa. Por isso veja o que ele fala no versículo 1 do salmo. Ele diz: não te indignes por causa do malfeitor, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O salmista ele luta, irmão, com o seu próprio coração, porque ele sabe que ama o Senhor, mas ele também sabe que tem sentimentos e pensamentos pecaminosos em seu coração. Ele é tentado a invejar o ímpio que prospera. Ele diz para a sua própria alma: não inveje aquele que é ímpio. E ele cita no versículo 5 até o 7, por exemplo, acompanhe comigo. Ele mesmo prega para si: confia no Senhor e faz o bem. Ou então, agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Ou ainda, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Essa linguagem, irmãos, é a linguagem de um homem que teme agir como um ímpio. Ele não quer agir como um ímpio. Até que no versículo 10 e 11 ele reconhece: mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. E aí ele fala: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O salmista o tempo todo, irmãos, está procurando confiar no Senhor. Sabe então o que significa ser manso de espírito, irmãos? O salmista ele pega as promessas do Senhor e aplica para si, para amansar o seu coração. Bem-aventurados os mansos de espírito são aqueles que foram amansados pelas promessas do Senhor. São aqueles que se deparam diante de Deus e se levantam contra os ímpios e descansam no Senhor. Não vai para o Senhor cheio de direitos, mas vai descansando. A mansidão do salmista, então, irmãos, não provém dele mesmo. Porém, ele foi vencido pelo fato de ser convencido pelas promessas de Deus. Por isso, irmãos, ser manso não é necessariamente ser indolente, ser gentil, ser fácil de se relacionar. Essas coisas são boas, mas não é esse tipo de mansidão que essa bem-aventurança fala. Ou até mesmo buscar a paz a qualquer preço. A mansidão não se constitui meramente numa questão externa. A mansidão é essencialmente um autêntico ponto de vista de si mesmo. O homem vê que ele é pobre espiritual, ele chora pelos seus pecados e então ele é manso diante de Deus e dos homens. São a estes, irmãos, são a estes que a terra é prometida. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. A terra, irmãos, para o povo judeu, entre os judeus, era um direito de família. Passava de pai para filho, e nenhuma tribo poderia comprar a terra de outra tribo, porque era direito deles. Só que antes, essa terra não pertencia a eles. Essa terra pertencia ao Senhor, e Ele deu a todo aquele que não se achava digno de receber aquela terra. A tais israelitas, Ele deu a terra, irmãos. E da mesma forma hoje, queridos, da mesma forma ocorre com essa bem-aventurança. Não são dignos de herdar a terra, isto é, a nova Jerusalém, aqueles que se acham no direito de tal, mas aqueles que se humilham, queridos, aqueles que se humilham. Você é manso diante do Senhor, querido? Nós somos mansos diante dos homens, ou nós somos cheios de nós mesmos? Basta alguém falar qualquer coisa contra nós e nós rapidamente nos inflamos. Como nós somos muito grandes, irmãos, quando nós somos muito grandes, nós facilmente somos atingidos por qualquer coisa que fale em nós. Mas quando nós somos pequenininhos, isto é, quando nós nos negamos, quando nós somos mansos diante de Deus, os homens podem falar o que quiser e eu não sou atingido.
porque eu sou manso diante do Senhor. Todos nós, irmãos, preferimos condenar-nos a nós mesmos e não que outras pessoas nos condenem. Talvez eu assevere sobre mim, eu mesmo fale sobre mim que sou pecador, mas é devido a um puro instinto que não gosto que alguém me chame de pecador. Ora, esse é justamente o princípio espiritual introduzido aqui nessa bem-aventurança. Até agora, eu vinha examinando a mim mesmo. Agora, porém, outras pessoas passam a olhar para mim, e eu passei a ver-me como um certo relacionamento para com elas. Como então eu reajo diante dessas coisas? Essa é precisamente a questão, irmãos, que essa bem-aventurança destaca. Como eu reajo quando outros, quando o próprio Deus fala da minha pobreza ou da minha dignidade? Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado diante do Senhor? A felicidade é uma das coisas que o mundo mais procura, é uma das coisas que o mundo mais busca. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Segundo dizem alguns, um dos males mais comuns desse século é o que eles chamam de depressão, tristeza profunda. Buscam e não encontram a felicidade. Porque a felicidade, irmãos, não reside nas coisas desse mundo. E estes caem então no engano do pecado. O pecado engana. Diz: se você me abraçar, se você me aceitar, eu te farei feliz. E quando você abraça o pecado, ele mostra o que ele realmente é: tristeza atrás de tristeza. Quando nós nos deparamos, irmãos, com as bem-aventuranças, nós percebemos uma coisa: só é realmente feliz, só é realmente bem-aventurado diante de Deus aqueles que procuram fazer aquilo que o próprio Deus diz. Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Qual foi a regra que Deus nos deu para glorificá-lo? A sua palavra. A sua palavra. Se você quer ser feliz, meu irmão, se você quer ser bem-aventurado diante de Deus, portanto, atente para o que a palavra de Deus diz. Perceba essas bem-aventuranças: sermos pobres de espírito, sermos chorosos pelos nossos pecados e sermos mansos. Se eu olho para essas bem-aventuranças e digo: isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito chato, isso aqui é coisa para fracos. Se as bem-aventuranças são o que a Escritura diz que é a expectativa de Deus para os seus discípulos, e assim que você olha para elas, isso talvez seja uma evidência de que você nunca conheceu a Deus. E o Senhor então te chama, você também, que nunca professou a sua fé em Cristo, creia nele, e você gozará a verdadeira alegria nessa vida e na vida vindoura. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Senhor Deus, louvado seja o Senhor, porque nós éramos desventurados, Senhor. Nós éramos desgraçados. E no Senhor, no Teu Filho, nós somos feitos bem-aventurados. Ó Senhor, nos perdoa quando nós não evidenciamos isso que nós somos feitos por Ti. Pai, que nós choremos, que nós reconheçamos a nossa pobreza diante do Senhor. Que nós choremos, Senhor, amargamente pelos nossos pecados, Pai. E nós não nos alegremos e nos contentemos com Ele. Que nós então, Senhor, sejamos mansos diante de Ti e diante dos homens. E que em tudo isso o Senhor seja exaltado, seja glorificado em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira bem-aventurança que o Senhor tem para o Teu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.